A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja, PNL. 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 6 diz assim: E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém? Vamos para mais um tema sobre dons. Esse agora vai ser o de número 5, né? Parte 5. Então, aqui nós vemos nesse versículo que há várias operações, né? São vários dons, na verdade são 9 dons que se manifestam pelo Espírito Santo para a edificação da igreja, para andamento desse trabalho, da pregação do Evangelho, né? E fortalecimento do corpo, e também para a salvação de almas, porque é necessário que haja manifestação de dons. É a prova da igreja estar em unidade com o Senhor, uma das provas, e por estar também avivada. A igreja que não flui dons é uma igreja, digamos, tradicional e fria, porque não é de se admitir que não é admissível, na verdade, de que uma igreja que representa a noiva de Cristo, né, a noiva de Jesus, esteja vivendo sem a unção do Espírito Santo sobre a igreja, que traz, né, essa manifestação dos dons, né? O fluir de Jesus Cristo sobre a noiva, né, do Espírito Santo. Então, é preciso. Mas vamos lá para falar sobre esse versículo, para eu não me estender muito. Vamos falar sobre a manifestação de muitos dons, né? Dos dons, que são 9, né? Eu já li sobre. Você pode ler também 1 Coríntios 12, completo, contra os dons. E para poder fluir, o fluir é necessário uma vida de comunhão com Deus, sabemos disso. Submissão à sua palavra, mas principalmente sensibilidade ao Espírito. Eu não estou falando de uma sensibilidade de tocar música e sair dançando, não. Isso aí faz parte da adoração, essa entrega sim, mas com cuidado, porque nem toda operação é tão dom do Espírito. Os dons estão aí registrados, né? E para que serve? Né? Glória a Deus. Nós vamos lá. Para lidar com libertação, que é uma das manifestações do poder de Deus, de dons também, para expulsar o inimigo, né, de nossas almas, é necessário haver convicção de quem é Deus na sua vida, de quem é você para Ele e quem é o adversário. Como eu já tinha dito em vídeo anterior, o diabo, ele é inimigo da igreja, inimigo de Cristo, inimigo das almas, e nós não temos que ter a ver com ele em nenhuma parceria, né? Como eu já tinha falado sobre os sentimentos que não pode haver na gente para que se use dons. Quando o Senhor me chamou para esse ministério, eu só conhecia ou falar em nome de Jesus sobre dons. Eu só ouvia isso, falar sobre dons. E também eu expulsar demônio em nome de Jesus, mas de forma bem assim, não tão profunda. E quando eu fui conhecendo os dons, o Senhor foi manifestando, fui tendo mais intimidade com o Senhor Jesus, eu fui sendo aprimorado. E cheguei, o Senhor fluiu dons, né? Discernimento, porque você precisa conhecer quem está operando, né? Se é o espírito do homem, se é o espírito do inimigo, se é o espírito de Deus.
Por que tem que haver isso? Porque o inimigo ele é espírito e ele costuma usar de engano. Ele costuma fazer isso, usar de engano, querer se infiltrar para tentar levar confusão ou uma heresia, uma falsa manifestação de Deus para tentar destruir o trabalhar do Senhor. Então tem que ser feito com responsabilidade, dedicação, vigilância, né? E tem que ter o discernimento de que espírito está agindo. E para isso tem que viver piamente o evangelho verdadeiro, né? O evangelho verdadeiro é estar na presença do Senhor, andar em santidade diante dele e também buscar e crer na revelação, no que o Senhor se revela, né? No que o Senhor mostra, é pela fé, não é algo que é por vontade humana, não é porque eu vou me emocionar porque eu estou em um culto, tem muita gente, aí eu vou me emocionar em profetizar, não. É o Senhor que move quem Ele quer usar e da maneira que Ele quer usar. Então tem que haver essas três coisas, eu tenho que discernir essas três operações, né? De quando é Deus, quando é uma seta do inimigo, ou quando é a operação do espírito do homem. Eu vou dar um exemplo de operação do espírito do homem. A pessoa está buscando, tem uma vigilância, aí vem uma sugestão do espírito dele e diz assim, o Senhor está mandando que as pessoas participem do culto só de branco. Sabe o que é isso? É uma profecia do espírito do profeta. Porque o Senhor não precisa disso. No ministério dos apóstolos, no ministério de Jesus, nunca houve manifestação para curar, para libertar pessoas, tem que se vestir de branco primeiro. Entendeu? Eu estou dando um exemplo de uma sugestão do espírito do homem. E muitas vezes ele confunde com o espírito de Deus. E eu já vi muito no ministério isso. As pessoas se vestindo de branco, botando lenço branco na cabeça. Isso não é santidade, isso é religiosidade. E essa sugestão vem do espírito do homem. Entendeu? E tem outras coisas mais que vêm do espírito do homem que a pessoa atribui ao espírito de Deus e não é. Por isso que a gente tem que discernir. Você já pensou uma operação que o espírito do homem é que está profetizando? Quer dizer, a pessoa busca a Deus e não tem a vigilância e começa a passar a doutrina do espírito do homem, dizendo que é Deus. Se você passar a doutrina de você mesmo, não é pecado, não é errado. Dizendo, não, sou eu que estou passando, é uma coisa. Aí a pessoa obedece se quiser, fica com você trabalhando no seu ministério se quiser. Mas dizer que é o Senhor que está mandando ficar de branco, de lenço branco, de vestido branco até os pés. Isso é coisa do espírito do homem, tem que ser bem claro isso. Então é uma das coisas que acontece, né? É outra coisa. Para entrar na igreja tem que descalçar os pés. Entendeu? É uma interpretação equivocada de muitos ministérios. Quando o Senhor fala isso com Moisés, foi algo peculiar, próprio para Moisés naquela hora. É o Senhor quem determina de verdade. Aleluia. Primeiro, porque Moisés tinha cometido um homicídio lá e porque o Senhor é santo 3 vezes. Estava exigindo isso dele e ele pode. Agora, a pessoa do espírito do homem, do próprio homem, o espírito humano, profetizar, dizer, tira os pés e dizer que é o Senhor, não é, o Senhor não está fazendo isso. Isso aí é uma doutrina de homem, um ministério, que o dirigente tem que ser claro, essa doutrina sou eu que estou mandando, eu sou o pastor da igreja e eu quero que fique descalço. Aí a pessoa congrega nessa igreja se quiser, nesse ministério se quiser. Mas dizer que é o Senhor é pecado, porque não foi o Senhor. Não é ele que está dizendo. Amém? Glória a Deus. Isso aí é coisa do espírito do homem. Então existe isso. Existe pessoas profetizando no seu espírito, atribuindo ao Senhor. Certo? O Senhor não perde tempo com besteira, com bobagem. O Senhor vai falar coisas que tenham fundamento para lidar com a igreja. Por quê? As manifestações do Espírito Santo, eu já falei sobre isso, são 3, né? Ele consola e exorta e edifica. O que edifica entrar descalço na igreja?
O que edifica vestir de branco até os pés? O Senhor já foi bem claro sobre isso na palavra. Santificação não é nada disso. Amém, irmãos? Glória a Deus. E existem muitas outras manifestações do Espírito do homem, de que é do Espírito do homem, e fica atribuindo a Deus, dizendo que é Deus. Não é, tem que ter cuidado com esse negócio. Quando você determinar algo, assuma a sua responsabilidade de dirigente pastor, de que você está fazendo, e não atribua ao Senhor. Não atribua a Deus o que Deus não está dizendo, o que Deus não está falando, o que Deus não está determinando. Amém? É você que está dizendo, você está falando. Assuma o que é seu, o que é você que está fazendo é você. Se não, eu sou servo de Deus, eu estou fazendo, então a responsabilidade é sua. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, são ministrações, manifestações que tem que haver a vigilância. Por isso que a gente tem que ter cuidado de não se emocionar de maneira que possa o próprio espírito humano profetizar e atribuir ao Senhor. Glória a Deus. Então, para isso tem que ter um discernimento para haver a vigilância. Amém? Glória a Deus. Então existe muito isso. Outra doutrina, que não é o Espírito de Deus e dizem que é. Porque se você quiser colocar essa doutrina, você coloca. Amém? Mas não atribui ao Espírito Santo. Dizer que o Senhor mandou botar cocó no cabelo das mulheres. Isso é uma doutrina do homem, não é o Senhor. Por que o Senhor se preocuparia em botar o véu? Se o cabelo da mulher é o véu, por que ele se preocuparia em amarrar o véu? Entendeu? Então isso são doutrinas do espírito do homem. E muitas vezes ele profetiza como que fosse o Senhor que estivesse dizendo. E outras coisas, entendeu? Se alguém tiver alguma dúvida dos dons, só é escrever, aleluia, e eu vou estar respondendo. Nem sempre eu vou ter assim, a atitude que muitos têm aqui, de colocar nos seus vídeos respondendo. Cada um tem uma maneira de se expressar, e eu gosto de conversar. O que é público, falar em público, eu falo assim em público. E o que é para falar em particular com a pessoa, eu falo. Certo? Amém? Louvado seja Deus. Alguém manifestou no meu vídeo e disse que eu falo muito mansinho. E outros já disseram, né? Alguém já disse para mim, você tem que ser mais eloquente, você tem que ser falar com mais energia. Eu não faço isso fora do Senhor. Eu vejo muitas pessoas tendo ações, digamos, emocionais e atribui ao Senhor. O Senhor me deu poder como deu toda a igreja, mas eu aprendi a me educar. Eu aprendi me conter. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. A Bíblia diz que o espírito é sujeito ao profeta. Não é o Espírito de Deus, é o Espírito do profeta. Então não preciso gritar, falar em línguas estranhas o tempo todo para dizer que eu sou pentecostal e que eu estou passando uma mensagem de Deus. Eu falando dessa forma, Deus pode destruir qualquer cadeia, qualquer prisão. Porque nas pregações de Jesus você não vai ver nunca, e nem dos apóstolos, eles nunca precisando gritar para poder acontecer um milagre. Se Deus quiser que eu profetize com essa força, como muitos ficam, o Senhor não sei o que, é próprio deles. Eu nada contra, mas o meu ministério é o meu ministério. Para eu fazer isso, é necessário o Espírito do Senhor realmente se manifestar dessa forma. Nas minhas pregações nos cultos, eu não prego tão assim como eu estou fazendo isso. Só que aqui, esses vídeos que eu faço com esses conteúdos, são vídeos em que eu explico. E muitas vezes você deixando uma trepidez do Espírito lhe tomar, muitas vezes as pessoas não entendem as palavras que são colocadas devido, entendeu? A agitação. Então, para eu fazer isso, é necessário o Senhor provocar isso em mim, Ele fazer realmente
mas de mim mesmo, eu criando através do meu espírito sem um controle, nunca o farei. Então, amém? Poder de Deus não é grito, poder de Deus não é nada disso. Poder de Deus é resultado. Poder de Deus é vida liberta, é pessoa conscientizada, é vida salva, entendeu? É Deus manifestando dons, Ele manifestando e não eu manifestando na minha emoção, como muitos fazem. E as pessoas dizem, é Deus puro. Deus puro é Ele. Esse negócio também de ficar dizendo que uma pessoa que é usada é Deus purinho, isso tudo é idolatria. Deus é Deus, Ele que é Deus puro. O homem, ele dá lugar a Deus, mas a glória é do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos lá? Para finalizar, porque não vai dar, esse é o número 5, né? Postagem de número 5 sobre dons, porque é muito extenso, ainda não entrei na parte que eu quero entrar sobre algumas manifestações de poder, mas para eu chegar, eu tenho que chegar nesses pontos para haver uma cura na alma das pessoas, não se deixar usar, ou o Senhor usar, e não deixar o próprio espírito da pessoa usar. Amém? Glória a Deus. Então já tivemos uma base e eu vou ter que ficar até aqui. Na próxima eu vou continuar sobre a manifestação do poder de Deus, dos dons para a glória do Senhor. Amém? Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações e que permaneçamos na fidelidade a Ele, permitindo o Senhor usar os seus dons, manifestar os seus dons. Fiquem com Deus. Shalom, Adonai.